E a possibilidade de acontecer uma intervenção judicial no Corinthians teve o maior avanço desde que tudo começou, após ter ficado de fora da lista final dos convocados para a Copa do Mundo. O paredão Hugo Souza recebeu o apoio de todos no CT Dr. Joaquim Grava e o treinador Fernando Diniz corre risco de não ter o lateral esquerdo Matheus Bidu em jogo contra o Penharol pela Libertadores. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre apoio ao paredão Hugo Souza, após ter ficado de fora da lista final dos convocados para a Copa do Mundo. O Hugo Souza recebeu o apoio de todos dentro do CT Dr. Joaquim Grava. Conforme acompanhamos na última segunda-feira, dia 18, o treinador da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, divulgou os convocados, a lista dos convocados que vão representar o Brasil na Copa do Mundo, que acontecerá no mês que vem. Havia-se uma expectativa enorme do paredão Hugo Souza estar nessa lista. Inclusive, ele ter ficado de fora acabou causando uma surpresa enorme dentro do CT e também para o jogador, que poucas horas depois fez uma publicação nas suas redes sociais em tom de positividade que seguirá trabalhando. E o Hugo, absolutamente, na volta dos jogadores do Corinthians aos trabalhos no CT, que aconteceu na terça-feira, dia 19, o paredão Hugo Souza recebeu o apoio de todos dentro do CT Dr. Joaquim Grava, inclusive com informações que o Hugo já faz alguns trabalhos, alguns acompanhamentos psicológicos, inclusive com o coach. Então, o Corinthians quer acompanhar bem de perto a reação do jogador devido a essa não convocação, mas absolutamente que o clima é de muita tranquilidade, porque o Hugo Souza é um atleta, além de ser um atleta, também é uma pessoa que está acostumado a dar a volta por cima. A minha opinião, quanto ao Hugo Souza ter recebido o apoio de todos dentro do CT Dr. Joaquim Grava, é a seguinte: o Hugo não recebeu o apoio somente dentro do CT Dr. Joaquim Grava. A maioria dos torcedores corintianos apoiando o Hugo Souza e, claro, a maioria também considerando uma grande injustiça ele não ter sido convocado para a Copa do Mundo. Absolutamente que, quando vem a notícia que não era a esperada, claro que o Hugo Souza deve ter ficado decepcionado, deve ter ficado triste. Isso faz parte, ele gostaria de estar na Copa do Mundo. Inclusive, um dia antes da convocação, ele fez questão de mostrar uma imagem que fica na tela do seu celular, que é a taça da Copa do Mundo. Então, claro que aconteceu uma decepção. Eu, particularmente, acredito que isso não será problema para o Hugo Souza, falando-se, de repente, em desempenho. O Hugo vai ter que conversar bastante. Não, para mim, sinceramente, foram ali as primeiras horas que foram assimiladas rapidamente. Eu acredito que ele seguirá forte trabalhando, porque o tempo passa, daqui 4 anos tem uma nova Copa do Mundo. Se ele ficar nesse ritmo, se ele continuar nesse ritmo, absolutamente que ele terá totais condições de ter chances de disputar a próxima Copa do Mundo. Enfim, então, eu particularmente fui um dos que consideraram totalmente uma injustiça enorme o Hugo não ter ido, mas já aconteceu, já passou e agora é vida que segue. O Hugo tem missões importantíssimas. Corinthians na Libertadores e, claro, tirar o Timão da situação ruim do Campeonato Brasileiro. Agora é focar no Timão, que foi quem devolveu ao Hugo essa possibilidade dele quase ter ido para a Copa do Mundo. E agora vamos falar sobre problema sério que o Fernando Diniz poderá ter no próximo compromisso do Corinthians, que será quinta-feira, dia 21, contra o Penharol no Uruguai. Existem riscos do lateral esquerdo titular, Matheus Bidu, ficar fora desse jogo. Eu vou explicar tudo certinho para vocês.
O Corinthians vai encerrar os trabalhos para o próximo compromisso contra o Penharol amanhã, quinta-feira, pela quinta rodada, penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta quarta-feira, dia 20. E existe uma dúvida importante para o treinador Fernando Diniz, o lateral esquerdo Matheus Bidu. Na verdade, esse último treino será determinante para se decidir a participação do Bidu contra o Penharol ou não. Lembrando que o Bidu sofreu uma pancada do Christian Medina no último domingo contra o Botafogo e deixou o Rio de Janeiro com o tornozelo bastante inchado. Então, por conta de dores nos trabalhos que aconteceram na reapresentação na terça-feira, dia 19, pelas informações que chegam, o Bidu ficou apenas na parte interna do CT Dr. Joaquim Grave e não participou normalmente das atividades com os companheiros. Então, essa quarta-feira será determinante para o Bidu jogar ou não. Cabe destacar que, mesmo que de repente existam dúvidas, o Bidu existem chances de viajar só se tiver 100% de certeza que ele não vai jogar, ele ficará no Brasil, e se ele não atuar, o Angileri vai substituí-lo. A minha opinião quanto a essa possibilidade do Matheus Bidu não jogar é a seguinte: estamos falando de um penúltimo jogo da fase de grupos da Libertadores da América. O Corinthians já está classificado para as oitavas. Absolutamente que nós queremos a manutenção do grupo para ficarmos na primeira colocação e, claro, também imaginando a primeira colocação geral. Só que vale a pena forçar, de repente, o Matheus Bidu em um jogo como esse? Sinceramente, para mim, não. Eu, particularmente, prefiro o Bidu inteiro para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. Nós temos extrema urgência em vencer para tentar deixar o Z4 do Campeonato Brasileiro, porque para sairmos do Z4, temos que vencer e torcer por algumas combinações de resultados. Então, se de repente for um Matheus Bidu meio que naquela de forçar, para mim, sinceramente, não vale a pena. Eu, particularmente, considero o Angileri bastante competente. Claro, o Angileri ele não tem a mesma qualidade ofensiva que o Matheus Bidu, mas é um jogador que, sinceramente, tratando-se ainda de um jogo que vai ser muito pegado lá no Uruguai, sinceramente, para mim, eu acho que valeria a pena usar o Angileri, a não ser que o Bidu esteja 100%, nenhuma limitação para essa partida. Mas, enfim, nada definido, vamos aguardar o que realmente vai acontecer. E, claro, de repente o Bidu não jogar, absolutamente que a primeira opção é o Angileri, mas tratando-se do Fernando Diniz, de repente até algumas surpresas poderão acontecer. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre intervenção judicial. A possibilidade de acontecer uma intervenção judicial no Corinthians teve o maior avanço desde que tudo começou. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. No vídeo da última terça-feira, dia 19 de maio, eu informei a vocês que o recurso apresentado pelo Corinthians contra a possibilidade de uma intervenção judicial seria julgado pelo Ministério Público, e esse julgamento seria importantíssimo para definir os próximos passos envolvendo uma intervenção judicial ou não dentro do Corinthians. E não é que avançou. O Ministério Público rejeitou o recurso do Corinthians e agora a investigação sobre a possível intervenção segue em andamento. Vamos lá. O Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo decidiu manter aberto o inquérito civil que apura possíveis irregularidades na administração do Corinthians. Com a decisão da terça-feira, 19/5, o recurso apresentado pelo Corinthians foi negado e a investigação volta a avançar oficialmente após meses de paralisação. O procedimento foi aberto no fim de 2025, após o levantamento de diversos indícios apontados pelo Ministério Público envolvendo questões administrativas, financeiras e institucionais dentro do clube. Agora, os promotores responsáveis poderão retomar a coleta de documentos, ouvir envolvidos, solicitar perícias e aprofundar a análise sobre os fatos já apresentados no processo.
Entre os pontos analisados estão denúncias ligadas à gestão do clube, movimentações financeiras, aprovação de contas e disputas internas envolvendo o Conselho Deliberativo. A decisão, isso é importante, a decisão não determina a intervenção no Corinthians nesse momento. Porém, a continuidade do inquérito, o Ministério Público poderá futuramente decidir se leva o caso à justiça por meio de uma ação civil pública solicitando uma possível intervenção. Então, esse julgamento que foi pelo recurso apresentado pelo Corinthians, o Corinthians dizendo que não tem a necessidade de ter uma intervenção, o Ministério Público recusou o recurso do Corinthians e a partir de agora os trâmites irão seguir normalmente. A minha opinião, quanto ao Ministério Público ter negado o recurso do Corinthians contra a intervenção, é a seguinte: estamos falando do maior avanço que essa possibilidade de intervenção judicial no Corinthians teve desde que tudo começou. Como eu bem disse a vocês, isso ainda não significa que a intervenção judicial já foi decretada, mas foi um grande passo para se determinar, para se decretar uma intervenção judicial. O primeiro grande passo, mas é um grande passo. Estamos falando do ano passado, o Ministério Público, através do promotor Cássio Concerino, ter apresentado 25 motivos para se ter uma intervenção judicial dentro do Corinthians. Além do pedido do ano passado, o promotor Cássio Concerino fez uma outra solicitação de intervenção envolvendo as contas e também existem outros pedidos de intervenção judicial. Então, absolutamente que mediante a tudo que vem acontecendo no Corinthians nos últimos anos, e claro, o agravamento de tudo, falando aí dos últimos meses, como eu disse a vocês, últimos anos e meses, absolutamente que eu até comentei com vocês no vídeo da terça-feira 19, que para mim, sinceramente, não teria como esse processo não seguir. Não teria como o recurso apresentado pelo Corinthians ter algum sucesso. E realmente foi o que aconteceu. Vejam bem, um clube que nos últimos 18, 19 anos, as dívidas explodiram, estamos caminhando aí para 3 bilhões de reais em dívidas, ex-presidentes sendo investigados por supostos crimes cometidos, usos irregulares no cartão corporativo, supostas empresas de fachadas, supostas notas fiscais frias, recentemente contas aprovadas com déficit e ainda com uma auditoria independente fazendo vários alertas e ainda por cima com órgãos fiscalizadores recomendando a aprovação dessas contas. Uma empresa supostamente irregular de segurança aberta em nome de uma pessoa ligada ao clube, onde quase 700 mil reais em notas foram emitidas e pagas. Então, não teria como o Ministério Público não dar sequência. Então, um grande passo, eu considero um grande passo dessa possibilidade de intervenção. Eu já falo para vocês há muito tempo que, para mim, a intervenção judicial é a única saída para que tudo que vem acontecendo no Corinthians, para se fazer uma limpeza geral e depois profissionalizar. E eu já venho falando para vocês há um bom tempo, não é se teremos intervenção, é quando, na verdade, vai ter. Então, a partir de agora, o Ministério Público, por exemplo, não vai mais poder aceitar, solicitar um documento e o clube não fornecer. A partir de agora, as coisas vão andar. Enfim, vamos aguardar os próximos passos dessa possibilidade de intervenção. Acredito que os promotores que estão ligados no caso já deverão estar começando aí os próximos passos e vamos aguardar. Para quem torce a favor da intervenção, uma excelente notícia sobre a intervenção judicial. Para quem ainda não se inteirou, não se aprofundou sobre a necessidade de ter uma intervenção no clube, é bom já começar aí a entender para quando realmente se vier a acontecer, porque como eu disse, ainda não está decretado, mas para que todos tenham uma ciência mínima do que realmente vai acontecer no clube. Não será algo fácil, não será algo que, nossa, todo corintiano sou eu com isso, não. Um clube como o Corinthians,
absolutamente que não era para ter quase 3 bi de dívidas. E sim, não era para nós ouvirmos, por exemplo, que a culpa é de um atacante holandês contratado recentemente. E sim, era para o Corinthians estar numa situação muito tranquila, mas infelizmente não é. Então, hoje, a maioria já trata a intervenção como a única saída. Eu, sinceramente, sou um dos que consideram isso. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nós, um abraço e vai, Corinthians!